Boa tarde a todos e bem-vindos a esta primeira aula teórica do curso de Literatura Portuguesa do século XX e do século XXI. Quando falamos em aula teórica, normalmente estamos a pensar numa coisa que não é muito divertida, que não é muito agradável. Mas vamos tentar fazer com que estas aulas teóricas sejam úteis, mas que também possam ser utilizadas para compreenderem melhor o que acontece na literatura portuguesa. Nós vamos ler textos críticos, nós vamos ler textos analíticos e também vamos ler textos literários. Então, a ideia destas aulas teóricas vai ser não somente ter uma ideia do que está a acontecer no momento histórico onde teve lugar um certo movimento literário, mas também a ideia é que estas aulas possam ser um complemento para a vossa leitura, para que vocês possam compreender de uma maneira mais consciente o que é que está a acontecer e porque é que a literatura portuguesa, ou porque é que se produziram certas obras e não outras. Porque justamente a literatura sempre está atravessada pela cultura e pelo momento socio-histórico. Então, vamos começar com a aula de hoje. A aula de hoje é sobre o realismo português. Mas do que é que falamos quando falamos de realismo português? Quando falamos de realismo português, estamos a falar de uma tendência literária. Estamos a falar de uma tendência literária do final do século XIX. Então seguramente vocês vão me dizer, mas porquê que estamos a falar de uma tendência do século XIX se a matéria é uma matéria do século XX, é do século XXI? Bem, é muito simples. Porque muitas vezes, para compreendermos o presente ou para compreendermos certos factos, é preciso irmos no passado para depois ter uma melhor compreensão total das coisas. O realismo também vai dar-nos algumas dicas para compreendermos um movimento que vai vir depois, daqui a algumas semanas, que vai ser o neorrealismo português. Para compreendermos o neorrealismo português, vai ser necessário compreendermos o realismo português. Então, vamos começar. O que é que foi o realismo em Portugal? O realismo em Portugal foi um movimento, sim, foi um movimento literário que teve lugar por volta de 1865. Naqueles momentos havia muitas ideias que estavam a vir da França, que estavam a vir da Inglaterra e que estavam a vir também da Alemanha. Como vocês sabem, o que acontece na Europa normalmente se repete no resto dos países desse continente. Então, Portugal não foi uma exceção à regra. Então, como eu dizia, quando falamos de realismo português, nós estamos a falar exatamente do movimento nascido em Portugal, mas repetido em Portugal. Esse é um conceito muito, muito importante. Mas quando é que verdadeiramente começa o realismo em Portugal? Bem, normalmente os teóricos dizem que o realismo em Portugal começa no ano 1865, com a famosa Questão de Coimbra ou a famosa Questão Coimbra.
Mas o que é isto da questão de Coimbra ou da questão Coimbra? Bem, simplesmente é um debate teórico que teve lugar justamente na Universidade de Coimbra. Daí o seu nome. A questão Coimbra foi um debate entre duas posições teóricas muito, muito diferentes. Com dois representantes também muito diferentes. Quem eram estes representantes? Bem, por um lado, sim, nós temos Antero de Quental e por outro lado temos Feliciano Castilho. O primeiro, Antero de Quental, representava o novo, representava aqueles estudantes que não estavam contentes com a atualidade literária em Portugal. Temos de lembrar que aquela atualidade literária, ou ao falarmos da atualidade literária daquele momento, estamos a falar do romantismo português. Então, havia muitas pessoas, havia muitos estudantes com Antero de Quental à cabeça que discutia justamente que somente na literatura se falasse da família, da burguesia, do clero como centro da sociedade. Porquê? Porque havia outras coisas que estavam a acontecer no mundo. Nós podemos ver que naquele momento, aconteceram muitíssimas coisas que marcaram justamente a cabeça destes artistas, destes teóricos, destes intelectuais. Nós podemos dizer, por um lado, que estava a ter lugar a segunda revolução industrial. Esta segunda revolução industrial gerava uma certa angústia nas pessoas. Porquê? Porque havia muitas pessoas que estavam a perder o trabalho. Aqueles trabalhos de toda a vida estavam a ser perdidos. Então, estava essa angústia de como é que as pessoas iam continuar a viver se as máquinas iam fazer os trabalhos dos seres humanos, das pessoas. Como é que a vida das pessoas podia continuar? É aí também quando surgem certos ideais socialistas com ideias como, por exemplo, as ideias de Karl Marx, onde ele fala de uma certa alienação do ser humano. Ele fala do facto que, muitas vezes, as pessoas que estão a produzir são tratadas como máquinas. As pessoas que estão a trabalhar deixam de lado a sua natureza humana para se convertir em simples máquinas que têm somente um objetivo, que é terminar o produto. Essa pessoa sente uma certa alienação com o produto produzido. Sente um afastamento daquele produto, porque, embora ela tenha feito esse produto, não sente que seja dela. Não sente que tenha sido produzido por ela, mas que é um produto completamente alheio. Depois, temos outro sentimento de angústia muito importante. É um sentimento também de decadência em Portugal. Porquê? Porque naquele momento os portugueses estavam a perder uma das suas principais colónias, que era o Brasil. A sua principal colónia, a colónia mais importante do Brasil, de Portugal,
do Império Português era o Brasil, que estava a ser perdido. Então, este foi um momento muito importante, mas também muito duro para Portugal. Então, ao termos em conta todos estes fatores, nós podemos ver que escrever somente sobre coisas românticas, sobre o amor, sobre como a família é a solução da vida de todos, como é que um príncipe pode salvar de todo esse tipo de coisas num contexto tão complicado, é completamente anti-intuitivo. Então, é essa posição que teve Antero de Quental. Depois, nós temos a posição de Castilho. Depois nós temos a posição de outro dos teóricos que nos vamos ver, que é o Feliciano Castilho. O Feliciano Castilho era um professor da Universidade de Coimbra, que evidentemente estava de acordo com esses conceitos romantistas da época. Ela não via nenhum problema no facto de, por exemplo, estar a escrever sobre o amor, sobre a família, sobre o matrimónio, sobre a burguesia. Ela não via tal problema porque ela pensava que era o correto. Então, é por isso que houve este debate teórico do que é preciso falar. Falar da realidade, como propõe o realismo, ou continuar a falar de coisas românticas, de temáticas românticas, e continuar como paradigma até aquele momento. Bem, foi esse o problema, foi esse o debate. Então, o problema, ou o debate, começa com uma publicação de Quental, de uma pequena obra chamada Odes Modernas, onde havia muitos poemas que, segundo a visão de Castilho, estavam mal escritas, que não tinham um sentido estético, que eram uma perda de tempo. Então, em resposta, justamente Castilho escreve um artigo chamado Bom Senso e Bom Gosto, onde ele fazia duas coisas. Em primeiro lugar, ele escrevia sobre como é que um artista tem de escrever de uma maneira correta, e também criticava estas novas tendências realistas, onde ele, podemos dizer, criticava ao próprio de Quental. Então, essa foi a questão Coimbra. Esta questão Coimbra que trouxe tantos problemas, mas também que trouxe tantos debates ricos para a literatura da época. Nós podemos dizer, então, que o realismo chega naquele momento, no final do século XIX e nos inícios do século XX, mas no final do século XIX, para mudar o paradigma. Então, o realismo teve algumas características essenciais que é preciso conhecer. Por um lado, o realismo em Portugal teve a característica de criticar a monarquia e também criticar o clero. Instituições que até esse momento não eram tão criticadas, que eram muito respeitadas. Então, o realismo trouxe justamente essa crítica à monarquia. Como
No romantismo falava-se muitíssimo dos sentimentos e do eu. O que é que começou a acontecer com o realismo? O sentimentalismo foi deixado de lado e o eu foi cambiado ou foi, de alguma maneira, substituído por um eu social. O eu não existia, existia o eu social. Depois podemos ver, depois podemos pensar que o realismo centrou-se nas verdadeiras qualidades, nas verdadeiras características do homem. Já não um homem idealizado, mas um homem real. Um homem que tem problemas e que pode encontrar soluções corretas, mas também incorretas para os seus problemas. É como já dizemos, esta aqui era uma época onde houve muitíssimas mudanças nos paradigmas sociais e científicos. Por exemplo, como o surgimento do socialismo, das ideias marxistas, também o darwinismo, a teoria da evolução, etc. Então, o realismo, o que vai fazer é justamente tomar estas novas ideias. O realismo apanha estas ideias e usa-as justamente para as suas obras literárias. Bem, isto em relação às características do realismo. Nós vamos ver agora um pequeno poema chamado... não vai ser o poema completo, porque seria muito, muito longo, mas vamos ver um poema chamado A Velhice do Padre Eterno. É um fragmento onde nós podemos ver estas características das quais falávamos ao falar das características do realismo. Este poema foi escrito por Guerra Junqueiro, outro realista português. O poema diz: caminhavam por fim, ronceiros, devagar, os grandes carroções da Cóngrua a pé de altar, puxados a 2000 parélias de jumentos, zurrando-os de epopeia heroica aos quatro ventos. Senhor párroco, toda a freguesia, uns 4000 nagros, muito magros, vem trazer isto à vossa senhoria. Desculpe, senhor párroco, a ousadia, a oferta é bem mesquinha, desgraçada. Uns 800 molhos simplesmente, de milho, de feijão, trigo e cevada. E não sabemos que um tão mau presente para o seu dente não chega a nada, não chega a nada. Mas é boa a intenção. Nós reservamos para si o pão e para nós a palha unicamente. Nesta parte do poema podemos ver claramente uma crítica, neste caso ao clero, quando, por exemplo, nós temos desculpe, senhor párroco, a ousadia, a oferta é bem mesquinha, desgraçada, uns 800 molhos simplesmente de milho, de feijão, trigo e cevada. Quando, no passado, quando algumas linhas antes, nós tínhamos escutado uns 4000 onagros muito magros. Isto quer dizer que havia um povo que estava a passar fome, mas que oferecia o que tinha à igreja. Depois disso nós temos: não chega a nada, não chega a nada, mas é boa a intenção. Nós reservamos para si o pão e para nós a palha unicamente. Aqui vemos a mesma coisa. Nós vemos uma preocupação pelo presente, porque estas pessoas estão a deixar os seus recursos para um religioso que não sabemos se vai valorizar ou não
o que eles estão a trazer. Bem, depois temos: em paga de tal dom, de tal carinho, rogaremos ao céu pelo focinho, lhe permite engordar cada vez mais. Nós vemos aqui que o religioso, enquanto o povo está magro, o religioso está justamente a engordar cada vez mais. A parte mais crítica, eu acho, do poema é quando o poema diz: o abade, vendo aquela espantosa ovação, cresceu como uma torre, encheu como um balão. E ao mirar-se com garbo heróico triunfal, surpreendeu-se de anel e cruz episcopal. E, impando de vanglória e atônito de espanto, inchou mais meia légua e cresceu outro tanto. Aqui nós podemos ver que, na teoria, o religioso deveria ser uma pessoa humilde, uma pessoa que está ao mesmo nível que todo mundo. Mas neste caso, vemos uma pessoa que está a receber a comida do povo, a única coisa que o povo tem, mas que ao mesmo tempo está a sentir uma vanglória por receber tudo isto, é por receber todo este reconhecimento. Contemplou-se depois com majestade ufana e, aos céus, viu-se vestido em púrpura romana. Então, a parte não acaba aqui, porque nós temos que esta pessoa, este religioso, é com majestade ufana. Já ao falar de majestade, estamos a falar justamente de uma pessoa que se vê como um rei, não é? Como a parte da nobreza. Viu-se vestido em púrpura romana. Isto quer dizer que esta pessoa não somente estava a sentir a sua pessoa como parte da nobreza, mas também estava vestido como uma pessoa parte da nobreza, porque o púrpura era uma cor justamente reservada para esse tipo de pessoas, porque era uma cor muito difícil, era uma cor muito cara, que era preciso trazer de sítios muito, muito afastados. Então, nós vemos aqui que há uma forte crítica ao clero, há uma forte crítica às autoridades religiosas. Depois, este poema encontra-se na página 297 do material teórico que eu enviei. E finalmente, para acabarmos esta aula teórica de hoje, vamos falar do autor cujo livro vamos ler durante esta e a próxima semana. Vamos falar de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi justamente um autor realista. Foi um autor que, na verdade, teve 3 etapas na sua produção, mas particularmente o interessante dele foi a sua etapa realista, onde ela escreveu muitíssimas obras, mas particularmente O Crime do Padre Amaro. Como vocês podem ver, estamos a falar de uma figura religiosa no mesmo título no qual falamos de um crime. Então vemos aqui que há uma certa crítica ao clero ou à religiosidade daquele momento. Mas isto não termina aqui, porque quando nós lemos este texto, quando nós lemos este livro, podemos ver que há uma situação amorosa entre uma mulher, o que não seria grave, mas também com este religioso. Com este religioso que não teria
na teoria, não teria de estar ou ter relações sentimentais ou físicas com ninguém. Mas isto acontece neste livro. Eu não vou dizer muito mais para que vocês tenham a possibilidade de ler. Quando vocês têm a possibilidade de abordar e de analisar este livro, procurem trechos que sejam um bom exemplo para as características do realismo em Portugal. Nós vamos ver que essa de Queiroz teve as características típicas de um realista. Por exemplo, as polémicas com a Igreja, também mostrar a corrupção que há na burguesia, mas também na monarquia. Essa de Queiroz vai falar também do adultério, vai criticar a figura da família como a figura mais importante da sociedade. Também vai fazer um questionamento à natureza humana. Quero dizer, são os tópicos típicos do realismo em Portugal. Mas é importante sabermos que é necessário encontrar alguns trechos que sejam um bom exemplo para estas características das quais acabamos de falar. Então, desejo-lhes boa leitura. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e vemo-nos na próxima semana. Até logo!